Meu nome é Ivo Pedon, sou professor do curso de Educação Física do Unisalesiano. Agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderada e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, Ivo. Olá, pessoal. Uma honra para mim poder participar do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Para quem não me conhece, sou o professor Marcelo Capella, tenho 54 anos de idade e desses 54, mais de 30 deles dedicados à educação física. E hoje eu vou falar para vocês sobre eletroestimulação, um tema do qual hoje eu sou expert, perito em eletroestimulação. Fui um dos pioneiros no Brasil com eletroestimulação de corpo inteiro e vou contar um pouquinho do que é eletroestimulação e como que ela funciona para todos vocês. A eletroestimulação, chamada de EMS, uma abreviação de Electromyography Stimulation, é uma tecnologia com muitas décadas de investigação e desenvolvimento. Tá? É um método aplicado com sucesso já na reabilitação, na estética e agora, mais recentemente, na área fitness, que é esse o trabalho que eu desenvolvo. Tá? A eletroestimulação, ela consiste em contrair de forma controlada a musculatura esquelética estriada mediante a exposição de impulsos elétricos de baixa frequência. Ou seja, é uma contração involuntária que ela é realizada através do equipamento que a gente utiliza para ministrar os treinamentos. Tá? Nas contrações voluntárias, os músculos são controlados por sinais elétricos que vêm do sistema nervoso central. Então, o nosso cérebro envia um impulso elétrico que chega até a musculatura, até o neurônio motor, para realizar um movimento. Na EMS, os músculos reagem a um impulso elétrico dos eletrodos que são aplicados externamente na pele, em cima da musculatura. E isso tudo é controlado por um aparelho, um equipamento de eletroestimulação de corpo inteiro. O equipamento de eletroestimulação de corpo inteiro, ele consegue trabalhar em torno de 360 músculos ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Ou seja, o praticante vai receber estímulos adequados e controlados em cada parte do corpo para ativar a musculatura esquelética. Então, isso é uma coisa muito importante. Muita gente me pergunta, professor, a eletroestimulação faz mal para o coração? A eletroestimulação pode gerar algum problema cardíaco? Não. Por quê? Porque a eletroestimulação age em músculo esquelético apenas, e não em músculo cardíaco, certo? Como qualquer outra atividade física, existem restrições para a eletroestimulação. Então, quais são essas restrições? Quem teve algum tipo de tumor maligno nos últimos 5 anos precisa de uma liberação médica. Não que a eletroestimulação vai causar o aumento do tumor ou aumentar a velocidade de reprodução das células cancerígenas ou qualquer outro problema. Simplesmente porque ainda nós não temos estudos que comprovem isso. É uma atividade recente que está sendo muito estudada ainda, mas a gente tem muitos estudos que mostram os efeitos positivos. Então, eu tenho pacientes com câncer e que treinam que o médico indicou e que, pelo contrário, melhorou muito a vida deles. Outra contraindicação é gestantes. Quem é gestante, a gente pede que não faça porque a gente não sabe ainda, por falta de estudos, o efeito que o eletro pode causar no feto. Quem tem marca-passo precisa de uma liberação médica e quem tem epilepsia não pode, de maneira nenhuma, realizar eletroestimulação. Tá? Então, essas são as contraindicações. E para quem tem também menos de 15 anos. A eletroestimulação ela começa a partir dos 15 anos. E para idosos
principalmente os que estão num pós-AVC ou com alguma patologia ou dificuldade em movimento, ela é muito boa, porque você consegue estimular a musculatura sem ele realizar o movimento. Então, preserva a articulação e ajuda na recuperação de idosos, acamados, pós-AVC, de diversas patologias a gente consegue tratar. Tá? Fora isso, não existe nenhuma restrição, qualquer pessoa pode fazer. É muito adequada como um complemento, inclusive na preparação física de atletas de alto rendimento, que é o que eu faço, que é a minha maior especialidade. Muita gente me pergunta, mas quando surgiu o EMS, de onde que veio? 200 anos antes de Cristo, a eletroterapia já era um tratamento feito com um peixe elétrico, a enguia. Então, os tratamentos de dores, principalmente dores de cabeça. Então, o povo antigo colocava o peixe elétrico na cabeça da pessoa, devidamente umidificado, para conduzir a corrente elétrica e fazia esse tipo de treinamento. Tá? No século XVI, Luiz Galvani comprovou a excitabilidade elétrica em tecido muscular, fazendo o quê? Ligando 2 fios na perna, na coxa de uma rã, e vendo que os polos, um em cada parte da coxa, fazia com que o músculo contraísse. Então, isso foi a primeira prova que a gente teve de que existe essa excitabilidade elétrica em tecido muscular. Tá? No século XIX, Faraday e Duquesne utilizaram aparelhos para controlar as zonas musculares localizadas e conseguiram comprovar o efeito da eletroestimulação. Já no século XX, surgiram as leis básicas da eletroestimulação a partir de estudos sobre efeitos do sistema nervoso e adotou-se a terminologia EMS. Tá? Isso foi Gilles Denemister e Lapicque que fizeram essas leis básicas. Tá? Em 1930, nós tivemos os primeiros estudos que comprovavam forças de contração muscular superiores com EMS do que em contrações voluntárias. Então, a gente conseguiu mostrar, em 1930, que a contração através da EMS era superior à contração tradicional de exercício. Isso foi um grande passo, porque mostra que realmente a eletroestimulação tem um efeito positivo. Em 1971, estudos dirigidos pelo professor Cotes comprovaram o aumento da força em humanos entre 30% e 40% com EMS. Isso fez com que, nos Jogos Olímpicos do México, a União Soviética utilizasse a eletroestimulação como método de treinamento. E até hoje eles fazem isso. Diversos países utilizam a eletroestimulação como método de treinamento. Um plus para o treinamento físico e a preparação física de atletas. Nos finais dos anos 70, descobriu-se as ondas terapêuticas para tratamento de dores. O TENS, popularmente conhecido, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Tá? Isso foi nos finais dos anos 70. Então, ali surgiu o TENS, que ajudaria as pessoas a diminuírem. É um tratamento de analgesia, diminuírem as dores pelo corpo. Tá? Nos anos 90, começou a aparecer os primeiros aparelhos para utilização no ramo do desporto e da saúde, que muita gente deve se lembrar, aqueles aparelhos que você colocava no abdômen ou no braço, que são os primeiros aparelhos de eletroestimulação. Tá? Aí, no século XXI, os sistemas de treino de EMS global, de corpo inteiro, surgiram. Foram estudos realizados primeiramente na Alemanha, e dali se espalhou para o mundo todo, e hoje existem equipamentos de diversas marcas de diversos países.
o equipamento que eu trabalho hoje é um equipamento húngaro, que vem lá da Hungria, obviamente, Europa, e é um equipamento que tem homologação no Brasil. Existem diversos equipamentos sem homologação. Isso é um risco muito grande, porque se você não tiver cuidado com o volume e intensidade do treino, você pode gerar uma possível lesão e uma possível rabdomiólise. Essa semana mesmo a gente viu um caso de rabdomiólise por treinamento mal feito por um profissional que nem era credenciado pelo CREF. Então, isso é um risco que a gente corre, por isso que a gente deve ter muito cuidado na aplicação da eletroestimulação de corpo inteiro para que não haja lesões, ok? Qual é a principal diferença da eletroestimulação para um treinamento convencional? Um treinamento convencional, vamos começar pelo treinamento convencional. Eu falei para vocês aqui agora há pouco, sai um impulso elétrico do meu cérebro, percorre o meu sistema nervoso central e chega até o neurônio motor. Isso faz com que eu consiga realizar um movimento. Só que esse processo natural, voluntário, gera o quê? Fadiga, gera desgaste. Porque para você contrair a musculatura e relaxar, você precisa fazer um movimento. A eletroestimulação, ela percorre esse caminho cortando o sistema nervoso central. Então, ela sai do equipamento, não sai do nosso cérebro o estímulo, obviamente, e vai direto para o neurônio motor, aonde é gerado a contração. Então, existem treinos de eletroestimulação ativos, que é quando o aluno, além de receber o estímulo elétrico, treina, e treinos de eletroestimulação passivo, onde o aluno não faz movimentos, ele só recebe a carga elétrica e gera contração muscular. Os dois tipos de treinamento geram hipertrofia, emagrecimento, recovery, depende da corrente, do protocolo que você está usando. Tá? Então, a diferença é que se você utilizar a eletroestimulação junto com o movimento, você potencializa em até 4 vezes o seu resultado. Então, a eletroestimulação ela veio realmente para ficar e é uma grande ferramenta que a gente utiliza principalmente no período de transição da fisioterapia para a preparação física, onde o atleta ou o aluno não pode realizar movimentos com grande carga, aí entra a carga externa da eletro, que não é carga mecânica e que vai ajudar o aluno ou o atleta a se recuperar muito mais rápido. Ok? Essa é uma grande vantagem da eletroestimulação. Outra grande vantagem da eletroestimulação é que o treino de eletroestimulação, o protocolo internacional, que ele dure 20 minutos apenas, porque é muito intenso. Então, a gente não precisa fazer mais do que 20 minutos. Porém, nos meus estudos, eu já criei protocolos onde eu trabalho com alguns atletas até 40, 50 minutos. E isso, desde que eu regule muito bem a intensidade e o volume e crie um protocolo e uma periodização adequados para que esse atleta consiga receber de 40 minutos a 60 minutos uma carga de treino de eletroestimulação. Tá? Então, se você conseguir conciliar isso, você consegue sim fazer com que o seu atleta ou aluno treine mais tempo com eletroestimulação. Tá? Como eu falei para vocês, não existe problema em ativação nenhuma de músculo cardíaco, porque a eletro só estimula o músculo esquelético. Ok? Quais são as características da EMS? Né? O que a gente tem como característica, como variabilidade e como recurso para criar novos protocolos e ajustar protocolos para que eles sejam cada vez mais específicos para os atletas e para os praticantes. Primeiro, o tempo de contração. Por quanto tempo que esse atleta ou aluno ele vai estar exposto à carga
de eletricidade que ele está recebendo. Então, eu posso controlar isso. Por exemplo, eu posso colocar ele para receber a carga durante 30 segundos e descansar 15, né, o tempo de contração e o tempo de relaxamento, T-on e T-off, que a gente fala. Então, o T-on pode ser de 30 segundos, pode ser contínuo, se for uma corrente metabólica para perda de gordura. Se for uma corrente de recovery, pode ter espaços, né? Então eu posso fazer 4 segundos de estímulo para 1 de descanso, ou 3 para 2, ou 3 para 3. Isso vai depender do protocolo e da frequência que você está usando. E para um protocolo de força ou de hipertrofia, eu posso utilizar também o tempo de estímulo X e o tempo de descanso 2X, ou o inverso, um tempo de estímulo 2X e o tempo de descanso 1X. Isso vai variar de acordo com a modalidade, de acordo com o objetivo do aluno, de acordo com o que ele deseja fazer com o corpo dele, ok? Outra variável é a frequência. Nós temos frequência que começam de 4 Hz e vão até 120 Hz. Então, as frequências mais baixas, de 4 a 20 Hz, a gente trabalha recovery. As frequências de 20 até 45 Hz, a gente trabalha a parte metabólica. As frequências entre 50 e 70 Hz, a gente pode trabalhar a parte de força. As frequências de 70 a 120, a gente pode trabalhar a parte de hipertrofia. Mas também a gente pode fazer um recovery com uma frequência de 70 a 90. A gente acaba utilizando uma frequência que vai um pouquinho mais profundamente e fazendo um recovery tipo um shiatsu. Então, existem várias possibilidades com diversas frequências. Você pode trabalhar, existem infinitas possibilidades, infinitos protocolos, tá? Você pode trabalhar de acordo com cada pessoa, totalmente personalizado e individualizado. E esse é a grande sacada da Eletro, né? Que você trabalha em menos tempo, mais recurso e tem resultado muito mais rápido, né? Nós temos a largura de pulso, que ela determina a profundidade da onda, até onde a onda vai chegar. Então, com a estimulação, a gente consegue atingir 100% das nossas fibras musculares. Já com o treino convencional, a gente não atinge 100%, a gente atinge só a musculatura mais superficial. Então, o aluno, quando termina um treino, ele não vai sentir uma dor pós-treino no dia seguinte. Ele vai sentir depois de 2 dias uma dor. Demora para aflorar, porque é muito profundo, tá? Nós temos como característica também a rampa de entrada e a rampa de saída, ou rampa de subida e de descida. Essa rampa é o jeito que a eletricidade vai chegar no eletrodo para a pessoa sentir. Se eu não coloco rampa de entrada e de saída, e eu estou com uma intensidade muito alta, quando chega a corrente elétrica, ela chega batendo, e aí fica desconfortável. No nosso equipamento, a gente consegue fazer com que essa rampa, com que essa eletricidade, ela chegue baixa e vá aumentando até chegar no nível que a gente quer, entre 1 e 3 segundos, por exemplo, ou 1 e 5 segundos. Depende de quanto tempo a pessoa vai estar exposta à corrente. E isso deixa com que o treino seja muito mais prazeroso, sem um estímulo agressivo. Fica muito mais confortável para ela receber e parar de receber a eletricidade, a corrente elétrica, tá? O tempo do programa, do treinamento, a gente sempre utiliza em minutos, nunca ultrapassa 20 minutos, salvo o que eu falei com atletas, que a gente já tem atletas que já estão adaptados a receber toda essa corrente em mais tempo, tá? É muito importante a gente lembrar que a eletroestimulação não é uma aula onde a pessoa recebe choque. Não existe choque em eletroestimulação.
São estímulos elétricos que fazem a contração muscular. Então, você não sente dor, você não sente desconforto, você consegue treinar tranquilamente, porque esse estímulo, nas primeiras sessões, ele vai ser muito leve, muito baixo, até você se acostumar, e você mesmo é que vai pedir para nós, profissionais que ministramos o treinamento, para aumentar a intensidade. Então, a gente começa com uma intensidade super confortável para você se adaptar. No segundo ou terceiro treino, você já vai começar a pedir para receber mais carga. E o resultado é muito eficiente e muito rápido. Por quê? Por que acontece essa velocidade no resultado? Porque a gente consegue trabalhar com 100% das fibras musculares, tá? E para a gente ter esse resultado rápido, a gente precisa obedecer alguns princípios gerais do treinamento. O primeiro deles é o estímulo de carga eficaz, ou seja, quando a gente inicia um treinamento, eu deixo o aluno receber a carga de uma maneira bem suave, porém, ele sabe que ele vai ter que aumentar essa carga. Tá? Então, eu tenho que dar um estímulo de carga eficaz para ele. E quando eu sei que esse estímulo está sendo eficaz? Numa escala de 0 a 10, 0 é estímulo nenhum e 10 é o estímulo máximo que ele consegue receber, que é próximo de uma cãibra, de uma hipercontração. Eu não posso deixar chegar nesse nível de travar. Então, eu vou trabalhar com nível 8 de intensidade. Tá? Isso é um princípio de carga eficaz, que é o princípio que vai fazer com que o aluno tenha resultado. Eu preciso também de uma ótima relação entre a carga e a recuperação, que a gente chama de supercompensação. Ou seja, o aluno fez um treino de eletro na segunda-feira. Eu não posso imediatamente na terça-feira dar um treino de eletro para ele. Eu preciso de um dia de descanso para exigir que o corpo dele realize a supercompensação. Porque tão importante quanto o estímulo do treino, o estímulo do descanso, o recovery, é importante para o aluno se recuperar e conseguir fazer a supercompensação e ter uma resposta. Tá? Então não adianta nada o cara treinar que nem louco, não dormir, não comer direito, não fazer o descanso adequado, porque, desculpa, ele vai ter um resultado negativo. Muitas vezes a gente vê na sala de musculação hoje, eu até brinco que hoje tem muita musculação recreativa, tem muita gente fazendo musculação recreativa, porque a pessoa quer hipertrofiar, ela vai lá, faz uma série, em vez dela descansar o tempo certo, ou ela descansa mais do que o tempo, ou menos, e volta para fazer a série, porque está distraída com celular, com conversas, enfim, não tem o foco no treino. Só dela não ter o foco no treino, ela já perdeu 20% de rendimento. E aí ela não está descansando no tempo certo, né? A hipertrofia precisa de 1 a 3 minutos de descanso para recuperar a via metabólica e você conseguir hipertrofiar. Então, às vezes, o cara passa de 3 minutos porque fica conversando, ou está com pressa, descansa 30 segundos, aí não vai hipertrofiar nunca, né? Então, com a eletroestimulação é a mesma coisa. A gente precisa do descanso para ter o resultado. Não precisa sair se matando de treinar feito louco para isso. E a gente vê hoje em dia, na preparação física de atletas, qual é a palavra-chave que a gente utiliza? Qual é a frase-chave? Menos é mais. Então, o atleta não precisa se matar de treinar, ele tem que fazer o treino ótimo. E o que é o treino ótimo? É o treino que ele faz, tem a supercompensação e consegue se recuperar sem lesão, né? Eu preciso também, como princípios gerais de treino, ter uma progressividade de carga adequada. Eu não posso ficar trabalhando sempre com o mesmo estímulo elétrico e sempre com a mesma carga. Eu tenho que variar. Então, essas variáveis que eu falei para vocês anteriormente, uma frequência, largura de pulso, intensidade, volume de treino, elas têm que ser modificadas periodicamente para que eu tenha resultado. Tá? Isso chama-se o quê? Variação da carga. Então, eu vou gerar estímulos diferentes para provocar o corpo da pessoa, o organismo, né, todo o sistema,
a reagir de uma maneira positiva com o treinamento. Tá? Outro princípio muito importante é a continuidade. Ou seja, o aluno treinou na segunda-feira, está programado o treino para quarta e para sexta, por exemplo. Ele treina 3 vezes por semana a eletroestimulação. Se eu abusei na segunda da intensidade do volume de treino, fatalmente, na quarta-feira, ele não vai estar recuperado para o treinamento. E aí não vai existir o processo de continuidade dos treinos. Por isso que é importante eu regular muito bem a intensidade e o volume do treino para ele estar pronto para o próximo treino. Senão, não resolve nada. Às vezes o aluno fala, pô, o treino da aula passada foi maravilhoso, eu estou arrebentado, cheio de dor, está doendo demais. Aí você tem que parar e pensar. Dor aguda é sinal de treino bem feito? Não. Dor aguda é sinal de lesão. Microlesões avançadas, que podem tirar a continuidade do treino. Então, é muito importante essa periodização. Tá? E, por último, princípio, a individualização do treino, a personalização do treino. Por quê? Se você faz o mesmo treino para todo mundo, a mesma carga, o mesmo treino, o mesmo jeito, de 10 alunos, 3 vão ter resultados. Então, não adianta você fazer o mesmo treino para todo mundo. Você tem que, para montar esse treinamento, você precisa avaliar para depois prescrever. Montar um treino para alguém sem uma avaliação física, sem uma avaliação clínica, uma avaliação médica, é dar um tiro no escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa dessa avaliação, determinar o quê? Pontos fortes, pontos fracos, aonde precisa melhorar, qual o objetivo do aluno. Com todas essas informações, você consegue montar um treino adequado e o seu aluno vai ter resultado. Caso contrário, não vai ter resultado. Tá? É de extrema importância essa personalização. Por isso que eu trabalho individualmente. Então, cada atleta tem um treino específico comigo, cada aluno de personal tem um treino específico comigo. Então, isso é de extrema importância. Gera resultado, gera fidelidade do aluno e do atleta, ele vai divulgar você para mais gente, vão ver o seu trabalho e você fatalmente vai ficar rico com educação física, o que é muito possível. Tá? Hoje, nós somos da área da saúde, somos tão ou mais importantes do que os médicos, porque a gente previne que o paciente chegue ao médico, porque quando ele chega no médico, ele já está lesionado, já está com alguma patologia, algum problema. Então, nosso papel é gerar saúde. Tem coisa mais linda que isso? Não tem. Então, eu gostaria de agradecer demais pelo convite no evento tão importante para a comunidade acadêmica. Para mim foi uma honra ter sido convidado por você, Ivo, e pela Unisalesiano para participar desse congresso. E eu estou à disposição. A minha palestra não termina aqui, eu estou à disposição, é só me procurarem no Instagram, no Facebook, que eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação. Tenho certeza que este momento será de grande valia aos participantes e agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação. Muito obrigado, viu?